nesta oportunidade, anunciar que no estado do Paraná, por meio de uma atividade realizada em conjunto entre a Secretaria do Tribunal de Contas do Estado e o Observatório Social do Brasil, foi elaborada uma modesta cartilha, mas que pretende ser um ponto de partida, onde são listadas algumas leis que justificam a participação social na elaboração, na execução e no controle de políticas públicas, ao mesmo tempo em que se indicam os órgãos públicos, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, que têm entre suas missões o acompanhamento das políticas públicas com a fiscalização do emprego dos recursos públicos. Essa cartilha, ela certamente está à disposição de todos os estados para que seja essa cartilha adaptada e nela incluídos os atores locais, os endereços desses atores locais, os links de acessos, exatamente para que o cidadão possa, no seu estado, no seu município, dialogar com os órgãos públicos e os órgãos públicos de controle, para que possa efetivamente acompanhar as políticas públicas que lhes são asseguradas pela Constituição e pelas leis. E quando a gente fala em políticas públicas, desse universo de quase 2.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas nos assistindo, eu gostaria de pontuar pelo nome, algumas que todos sabemos quais são e que todos nós delas esperamos resultados e precisamos delas. Então, eu me refiro à política de saúde, de educação, de segurança, de habitação, de proteção à infância, à juventude, ao idoso, à pessoa com deficiência, aos vulneráveis em geral, né? As políticas públicas urbanas, de organização das cidades, né? Entre tantas outras que dali também decorrem. Quando falamos em controle, eu também não gostaria de deixar essa expressão de controle e de controladores como sendo agentes que estão em oposição aos órgãos de governo ou aos gestores. Na verdade, antes de controle, o que nós esperamos da sociedade é colaboração, é participação e aconselhamento. Os conselhos de direitos, os conselhos sociais, são integrados por conselheiros. E o que faz um conselheiro? Em primeiro lugar, deve aconselhar, deve orientar, deve apontar os caminhos, deve esclarecer e até ensinar. Ensinar a quem? Ao gestor, aquele que está incumbido de promover as políticas públicas. Então, o primeiro papel do conselheiro não é fiscalizar e não é controlar e não é apontar os defeitos. O primeiro papel do conselheiro é aconselhar. É justamente no âmbito dos conselhos, no momento das deliberações, tentar apontar os caminhos, aqueles caminhos que a sociedade espera que o gestor percorra para lhe entregar prestações assistenciais e sociais adequadas. Então, dizer aos milhares de conselheiros que nos assistem, é muito importante que a postura do conselheiro seja colaborativa, sem deixar de ser fiscalizadora, mas antes colaborativa, antes participativa. Lembrando que a sociedade e o Estado somos nós mesmos. Não existe uma oposição entre a sociedade e o Estado. Na verdade, o Estado é um meio de realização da felicidade dos cidadãos. Então, dizer que essa cartilha, que vai ser adaptada, certamente, nos demais estados, ela também deve ser o documento que permite a que mais cidadãos se ofereçam, se voluntariem para aconselhar. E, se for o caso, para denunciar, para fiscalizar, para apontar os erros, mas tudo com vistas a construir, não a destruir. Nós já estamos fartos, no Brasil, de pessoas que apenas se dispõem a apontar erros sem apresentar soluções. Então, o que
o TCU, tenho certeza, e todos os órgãos de controle pretendem, não é armar a sociedade de instrumentos para apontar erros, antes ao contrário, para ajudar a encontrar as soluções. Então, a rede de controle do Estado do Paraná, por meio de dois importantes atores desta rede, o Tribunal de Contas da União e o Observatório Social do Brasil, lançam nessa oportunidade essa singela cartilha, que mais não quer ser do que um ponto de partida. Para os que nos assistem, essa cartilha está linkada aqui nesse canal do YouTube e pode ser baixada para conhecimento e certamente para aprimoramento. Por último, eu sei que estou me estendendo, eu gostaria de dizer que nós também esperamos transparência dos conselhos. Que tipo de transparência? Quem são os conselheiros? Quais as vinculações que têm com esta ou com aquela política pública? Qual a participação que efetivamente tem? Quais são as deliberações tomadas? Né? Então, eu acho que um próximo passo na construção de uma cidadania responsável é também promovermos transparência nos conselhos. Todos os conselhos deveriam ter, igualmente, na página do município, um link de acesso para que nós possamos saber quem são os conselheiros, sua qualificação, o que é que tem decidido, como tem participado, e, eventualmente, cruzar para ver se não há conflito de interesse. Nós sabemos o que significa conflito de interesse. É aquele que tem um interesse privado e, para defendê-lo, procura um espaço público e ali promove o seu próprio interesse. Isso é preciso ser conhecido também pelos demais conselheiros. Então, ao tempo em que me honra fazer o lançamento desta cartilha como uma contribuição da Rede de Controle do Estado do Paraná, eu também lanço aqui aos colegas a reflexão sobre qual o próximo passo que podemos dar no sentido da transparência dos próprios conselhos e para que possamos estimular ainda mais a participação cidadã. E ninguém melhor aqui no Paraná para falar sobre participação cidadã do que o nosso Ney Ribas. Aqui eu tenho a satisfação de entregar a minha fala para que ele possa fazer a sua apresentação. Muito obrigado a todos.